BD. 16 de outubro de 2019. Bem, BD está com você. Ele cumprimenta você. Eu intervenho novamente, neste momento, porque estou encantado de ver o que está acontecendo no palco teatral deste mundo, onde vocês são cada vez mais numerosos para viver, para verificar tudo o que eu pude contar quando estava no meu corpo e, desde que venho intervindo, por 7 anos. Então eu vou responder suas perguntas. Aproveitarei a oportunidade para dar alguns elementos da sua experiência que está ocorrendo agora, para muitas pessoas nesta terra, permitindo que você o ilumine ainda mais, se ajuste e coloque-o na melhor posição. É possível testemunhar e viver no final o mito da criação, e ver por si mesmo que tudo isso foi apenas um sonho. Primeiro vou ouvir a tua primeira pergunta. Irmão, você pode nos dar conselhos sobre como viver esse ágape em nossas vidas diárias, em nosso local de trabalho ou em nossa família? Obrigado. Ágape não tem nada a ver com as circunstâncias da sua vida, porque quando você é ágape, você é a vida, e nenhuma circunstância da cena do teatro pode ter a menor consequência no que você vive. Desejar adaptar o que você vive em ágape às circunstâncias da cena do teatro não é absolutamente possível por qualquer esforço ou vontade. Você apenas precisa permanecer quieto, naquele silêncio interior daquele que acolhe e aceita, sem fazer perguntas, para ver por si mesmo, para cada um de vocês, que a inteligência da vida e da luz sempre será mais consistente do que qualquer coisa que você possa pensar, imaginar ou fazer, mesmo em áreas da vida cotidiana. Lembro que você não tem nada para pensar, que antes de tudo deve permanecer neste estado de acolhimento e aceitação, que é um verdadeiro silêncio. Não se trata de deixar de viver, e esta é precisamente a questão de enfrentar todos os eventos da vida cotidiana nesse estado particular de receptividade, hospitalidade e transparência, e isso se tornará cada vez mais evidente a cada dia. Na vida cotidiana, não há técnica, não há postura, não há energia ou vibração que os detenha, apenas sua presença, seu acolhimento, sua transparência e sua humildade serão seus guias. E você chegará, como é o caso agora e todos os dias, mais e mais facilmente, para identificar os momentos em que acredita ser uma pessoa e os momentos em que está na verdade da vida. Todo o resto são apenas estratégias mentais que nada têm a ver com obviedade e simplicidade. Você não precisa mais se confundir com sistemas de proteção, alinhamento ou qualquer coisa, apenas estar presente no acolhimento e na humildade, sem reivindicar nada, e a inteligência da vida e da luz será o seu destino diário. É através deste vai e vem, que vocês são inumeráveis a viver, que isso seja distúrbios físicos, orgânicos, através de ilusões, estresse, depressão, ansiedade, pouco importa, se você faz a diferença do que é a cena do teatro, do que é, se você prefere, o ator, e no que é da ordem da verdade imutável. Você não tem nenhum esforço a fazer. É mais da ordem do relaxamento, da recepção incondicional, que se revela esse amor absoluto, incondicionado e atemporal. Você é espaço, você não é forma e, no entanto, é tudo forma. Sua forma corporal não pode mais enganá-lo em relação a isso, o que quer que esteja acontecendo em seu corpo, em sua cabeça, mesmo em processos vibratórios, é apenas a alquimia da própria luz, sobre a qual você deve entender que não pode fazer nada para encontrar a ágape que você é. É ágape quem o encontra, não é você quem pode encontrá-lo, nunca será uma busca, jamais será uma procura, e nunca algo de difícil. Você deve admitir que não há nada mais simples. A partir do momento em que você deixa de lado qualquer pretensão do jogo, querer mudar uma circunstância atual, ao deixá-la simplesmente atravessá-lo, porque a recepção e a aceitação, no silêncio dos pensamentos e das emoções, na não reação, vos coloca diretamente em ágape. Cabe a você verificar por si mesmo em sua vida diária. Você não tem nada para escapar, você não tem nada para rejeitar, você apenas tem que estar lá e deixar acontecer o que acontece. Como simples observadores ou testemunhas, você está logo atrás ou logo antes. Deixe ser o que é. Quando eu estava encarnado, chamei isso de indiferença divina, que pode assemelhar-se de fora à indiferença ou egoísmo, mas é exatamente o contrário.
É nos momentos em que você está presente, além de qualquer qualificador, na total e completa aceitação do que acontece em todos os atos e eventos do dia a dia, que se encontra a ágape. Você não tem nada para explicar, não tem nada para entender. Lembro que a compreensão é a experiência vivida e nada mais. Enquanto você espera mudar por um processo de consciência, um posicionamento energético, vibratório ou outro, você não está lá. A única maneira de estar lá é, antes de tudo, acolher, aceitar, deixar que a travessia seja feita por si mesma, e a inteligência da luz e da vida o possuirá inteiramente, e você perceberá então que você é isso, e não aquele personagem que gesticula, que reivindica ou que deseja alcançar qualquer propósito. É assim que sua vida cotidiana está aí para demonstrar a você em todas as circunstâncias, feliz e infeliz, não faz diferença, mas é exatamente o que a inteligência da luz lhe propõe no momento, desencadeando certamente uma espécie de confronto entre o fogo vital do ego, da pessoa e o fogo ardente da inteligência da luz, que nada tem a ver com seus gestos, pois eu lembro que você é essa inteligência da luz, e nada mais. Seja o que está superabundante hoje na superfície desta terra, todo o resto são apenas jogos do ego. Mantenha seu ego para dirigir um carro, aplique suas técnicas de cuidado, mas não misture ágape. Ágape está procurando por você, você não pode procurá-lo, é ágape que encontra você. A partir do momento em que você aceita e entende que, hoje, nos dias, semanas que acontecerão no palco, garanto que você o viverá. Mas se você colocar diante de seu questionamento, vossa dúvida para saber se é certo ou errado, ou adaptado ou inadequado, você chegará a nada, e o fogo de fricção entre o fogo vital e o fogo ígneo, terá proporções consideráveis. Isso foi explicado pelo comandante, que pode até chegar a doenças orgânicas, dores extremamente violentas, delírios extremamente fortes que fazem você pensar que está voltando ao passado. Não é assim. Este é o jogo da inteligência da luz. Aceite, especialmente, verifique você mesmo. Você não tem mais nada para fazer. Tudo que você pensa que precisa fazer vem apenas da sua pessoa. Ágape não tem nada a ver com sua pessoa, mesmo que seja expressa através dela. Você está dentro, você não está fora. O mundo está nele, não está fora. Tudo que você vê do lado de fora, tudo que é sensível, tudo que é perceptível, é apenas uma forma de projeção da consciência, seja ela qual for, e que na verdade é apenas uma doença. Essa doença, como eu disse, é mortal, e é exatamente isso que vocês estão enfrentando, onde quer que estejam neste planeta. Eu disse isso encarnado, no final da minha encarnação, minhas palavras não podem falhar, e hoje cabe a cada um de vocês verificar isso. É algo muito fácil. Lembre-se. A inteligência da luz, a unidade, a presença, a infinita presença, a ausência, o absoluto não precisam de você, pelo contrário. Você também não precisa lutar, se opor, lutar contra si mesmo. Você é a inteligência da luz, e repito, que é através das circunstâncias de suas vidas, é através de seu corpo, é através de todas as relações existentes entre dois indivíduos. Eles não estão lá a não ser apenas para fazer você descobrir a verdade. Você não pode fazer nada, não pode mudar nada, eu disse e repito, o que deve ser, o que não deve ser, o que você faz e o que diz. Aceite, você vive e você tem a prova. Mas enquanto você estiver discutindo dentro de si, enquanto pesa os prós, os contras, o bom, ou não é bom, você está apenas se perdendo, especialmente agora. A inteligência da luz é tal, pelas partículas adamantinas de que vos falaram longamente o comandante e também os povos da natureza, é sobre isso que você se confronta. E mesmo que haja resistência, e especialmente se houver resistência, que seja mental, no nível do corpo e em todos os setores da sua vida, lembre-se de que você não tem nada para fazer, mesmo que você precise agir, mas, acima de tudo, você acolhe na humildade, simplicidade e fica instantaneamente livre. Não acredite em mim. Todo mundo tem a mesma oportunidade de vivê-lo, independentemente do estado do seu corpo, independentemente do estado da sua carteira, seja qual for a sua solidão, seja qual for o sofrimento, seja qual for a mente, isso são apenas pretextos que você mesmo escreveu.
É inútil explicá-lo, é inútil entendê-lo, o importante é vivê-lo, e deixá-lo passar por você. E instantaneamente, sem demora, sem tempo, você está livre. Verifique por você mesmo. Todos vocês têm a mesma oportunidade de conferir, com esposa, filhos, profissão e qualquer coisa. Não há atitude para procurar na vida cotidiana. É claro que você precisa do seu corpo para dirigir, precisa de algum conhecimento para trabalhar, mas não se faça esse tipo de pergunta. Apenas esteja presente, lúcido, acolha, aceite até o inaceitável, até o detestável. É aí que está a sua resolução. E você descobrirá instantaneamente a alegria de Ágape, a consciência nua, e não será mais enganado, nem o ator da cena do teatro, nem o espectador, nem mesmo o teatro. Isso foi explicado pelos anciãos por um longo tempo. Quanto mais o caos da terra crescer, mais feliz você será. Acrescento hoje, que se em algum lugar da sua vida parece existir o caos, aceite-o e estará na alegria da mesma maneira. Não é uma promessa vazia, não é uma crença, é algo a aplicar. Fazê-lo. Que ele diga a respeito ao seu corpo, acolha-o você mesmo, acolha o seu sofrimento. Não é masoquismo, é simplesmente a prova da resiliência da luz que você é, que acabará com o chamado sofrimento. Mas você será capaz de fazê-lo cada vez menos sozinho, seja o que for que pense, e mesmo que encontre maneiras de resistir, de se opor, você será capaz de observar todos os dias um agravamento. Isso foi explicado dezenas de vezes. Amor ou sofrimento? Algum sofrimento, seja ele qual for, não é um castigo. Algum tipo de sofrimento, qualquer que seja, é uma recompensa. É apenas o jogo entre a inteligência da luz, e o que você ainda acredita ser como personagem ou ser espiritual. Tudo isso pertence à doença da consciência, tudo isso é uma farsa. Não apenas a espiritualidade, mas também a sua vida cotidiana, viva com humildade, coloque a aceitação e o acolhimento antes, faça o mesmo por suas doenças, seu sofrimento. Quando você faz ressonâncias Ágape, 2 a 2, ou em rede, é o que acontece. Você não precisa saber quem é o outro, a história dele, não precisa conhecer o sofrimento dele, recebe-o incondicionalmente, e percebe naquele momento sem nenhum esforço, apenas pelo espírito, que ele já está em você, e isso é suficiente para curá-lo. Cada um de vocês pode conferir, e eu acho que o Abba te obriga a verificá-lo em todos os seus encontros. É a mesma coisa. Seja simples, esteja presente e você viverá Ágape, e estará livre. A aceitação, o acolhimento, é um vazio interior, o verdadeiro silêncio interior é que não vai meditar ou se aposentar em uma caverna, é estar precisamente, e totalmente presente. E através dessa presença plena, você realmente descobrirá a Ágape a ausência. Você só pode reconhecê-lo, você só pode encontrar a si mesmo, você só pode aceitá-lo na verdade absoluta. Nenhuma verdade relativa, nenhuma crença, nenhuma resistência, pode conter esse tipo de rendição de consciência, esse tipo de rendição a toda vontade, a qualquer imaginação de querer evoluir ou transformar. Tudo já está lá, em você, e eu diria mesmo lá fora, no palco deste mundo. Olhe para todo lado, você pode ver o caos que começou, que cresce a cada dia, a cada minuto. O que quer que esteja se desenrolando, o único propósito do que está se desenrolando, é a sua liberdade, vosso encontro, lembrando quem você era antes da criação, esse eu eterno absoluto que nunca se mexeu. Os universos passarão, toda a criação passará, e você sempre estará lá. E você viverá enquanto você não precisa nem forma, nem de mundo, nem de consciência. Você não pode entendê-lo a partir do intelecto, não pode entendê-lo a partir do eu, nem através da energia, mas simplesmente através dessa reversão final da consciência em direção à consciência, o coração do coração, e em nenhum outro lugar. Faça isso espontaneamente. Não há necessidade de pensar, não há necessidade de entender, pois é vivendo que você entenderá. Antes disso você só pode estar na incompreensão, no questionamento. Assim que isso é vivido, não pode haver questionamento sobre quem você é, nem mesmo sobre amanhã, nem mesmo sobre ontem. Existe liberdade. Todo o resto hoje não passa de uma série de encadeamentos às fraudes espirituais do karma, projeções de consciência em qualquer futuro.
esteja disponível e você será autossuficiente e experimentará a liberdade interior e exterior, qualquer que seja o futuro da sua vida, seu corpo ou este mundo. Você não será mais enganado, não será mais afetado e permanecerá cada vez mais facilmente nesse tipo de silêncio interior, acolhimento e aceitação incondicional de tudo o que é. Você estará livre. Você já é. É simplesmente o posicionamento de sua consciência que se opõe. E quanto mais você se opuser, agindo como antes, na verdade, mas você experimentará o sofrimento, mas não terá nada a ver com isso. Não busque culpa ou responsabilidade, nem dentro nem fora. É apenas o jogo da consciência, um jogo mórbido. Acorde. Não há esforço para fornecer, é mais da ordem de relaxamento e aceitação total e incondicional daquilo que é. Aqui está a chave final, além das chaves que você deu à água, com o sobrenome, o primeiro nome, com aspectos vibratórios, com técnicas sem técnica. Tudo isso é feito para aproximá-lo deste momento presente, presente de cada momento, de cada instante, em disposição e profusão. É a sua consciência que está ocultando você. Você não é responsável nem culpado, basta concordar em viver isso. Ouça o que estou dizendo. É a melhor prova de que você pode viver, é a melhor maneira, e a maneira mais rápida e direta de lembrar quem você é, na verdade absoluta, e não o jogo dos mimos da criação, nos seus mundos e nas suas dimensões, mas antes disso. E nesse momento você viverá a alegria, que não depende de nada, aconteça o que acontecer na sua vida ou no seu corpo. Lembro que, quando encarnado, morri de câncer, além do mais, tive que causar um sofrimento intolerável, pois recusei todos os tratamentos e todos os cuidados. Isso não me impediu de ser o que eu sou, a doença não afetou o que eu sou. Mas você sabe muito bem, todos eles, sem exceção, que quando ainda acredita ser uma pessoa, necessariamente há sofrimento. Olhe ao seu redor, irmãos e irmãs que redescobriram o que são. É claro que eles podem ter sintomas, é claro que podem ter dor, mas nunca será uma dor, muito menos um questionamento. Sempre será uma aceitação. Existe liberdade. Todo o resto te acorrenta, e você se acorrenta cada vez mais fortemente, se eu puder dizer, até que você abandone sua consciência, sua história, suas pretensões, suas projeções, suas explicações. Não há nada mais simples. E se sua vida sussurra para você que não é verdade, é apenas um álibi da sua mente, só isso. Vá em frente. Deixe-se atravessar. Seja o que você é, e você se tornará como diz Abba, ou como diz o comandante, vida, e não apenas sua vida. Você será verdadeiramente livre interna e externamente. O mundo é consumido, da mesma forma que alguns de vocês são consumidos por esse amor, a alegria, não na satisfação de sua vida, sua carteira ou na aquisição ou realização de não sei lá o que. O que não o impede de alcançar o que deseja, mas coloque a simplicidade antes, coloque o acolhimento em primeiro lugar, coloque a aceitação acima de tudo, mesmo que depois disso você precise agir, por esse corpo ou por uma situação. Evite a reação, sempre coloque o acolhimento incondicional antes, especialmente em eventos que você não entende, onde não há explicação para a consciência. É aí que está a resolução. Não peço que acreditem em mim, repito sempre, mas todos têm a mesma oportunidade de viver. Não há idade que se sustente, não há supraconsciência que se mantenha em relação a isso, não há energia ou vibração que se sustente. Você quer estar no medo ou quer estar no amor? Você é que decide. Outra pergunta. Irmão. Bom dia Bidi. Não tenho impulso, nem de ler nem ouvir as informações recebidas pelas canalizações, isso é normal? Tanto melhor, você é livre. Risos. Eu respondi. Irmão. Oi Bidi, eu amo você. Você pode dar conselhos a todos aqueles que ainda vivem fortes vibrações e pulsações fortes, às vezes acompanhadas por uma ansiedade severa? Obrigado. Porque você não se deixa levar. Sua consciência ainda está, como no estágio de aprendizado, focada em suas vibrações. Era uma construção realizada, decidida antes da criação, por aqueles que mais tarde se tornaram os Melquisedeques, as estrelas, os oradores da AD, outras dimensões, dos arcanjos e além.
Basta estar presente, não há conselhos melhores, não há solução melhor. Se você é afetado, de maneira exagerada, ou que lhe parece muito importante, pelo consumo de amor, pela vibração, pelo fogo do coração, pelas energias da cabeça que descem, pela luz, você está no processo de consumir você. Mas se você mantiver sua consciência nela, ou seja, na percepção, obviamente ela irá amplificar, você aumentará a resistência, aumentará o fogo vital. É uma questão de acolher, não reagir lá também. Você não é a vibração, sempre foi dito. Vibração é consciência, mas você é anterior à consciência. Não brinque com sua consciência, ou mesmo com sua supraconsciência, por si mesmo. Pare de se concentrar nas vibrações. Além disso, na questão, é formulado perfeitamente. A partir do momento em que concebe e percebe essas vibrações, você pode apenas notar que elas apenas amplificam e geram ansiedade ou angústia. Isso é normal. Não é patológico, é o que pretende esclarecer você. Através disso, as vibrações são o que são, sua consciência pessoal é o que é. Sua experiência superconsciente é o que é. Isso permitiu que você se encontrasse além de toda a vibração e consciência. Portanto, não se interessem mais, deixe-os viver, sem misturar sua consciência, sem que isso aconteça. É exatamente o que todos vocês vivem quando colocam a consciência na frente, ficarão ansiosos. Você viverá um medo do vazio, um medo da morte que não tem razão de ser, uma vez que se coloca na consciência, e a consciência tem apenas o medo, o da morte. Não estou falando apenas da consciência pessoal, mas mesmo da supraconsciência que chegou à Terra em 1984. Ela pretendia fazer você descobrir a supraconsciência, fazê-lo viver, mas nunca dizia-se que era o fim, era um meio. Hoje é muito mais fácil para a criança inocente, aquela que nada se importa, mas que está completamente presente em sua vida, ser livre, do que aquela que carrega a sua consciência nas vibrações. Você foi feito para usá-lo para ativar o corpo da eternidade. O comandante lhe disse que os corpos de eternidade estão lá, em todos os lugares, para todos, humanos como animais, como plantas, como minerais. É o seu posicionamento acreditar em uma consciência, eu nem falo em ego, mas simplesmente acreditar em algum lugar que você é uma consciência, que traz esse fogo, essas ansiedades, esse medo. É normal, a consciência não quer morrer, se considera imortal como a alma. Você é anterior à consciência. É tão simples quanto isso também. E eu diria que, quanto mais importantes são os sintomas, seja na psique, na mente ou no corpo, sejam sofrimentos ou vibrações, eles o incomodam hoje, eles têm sido úteis para você há muito tempo. Para aqueles que os têm vivido, vocês eram os imperadores da luz, os semeadores da luz, tudo que está consumado, completamente consumado. Você secreta sua própria angústia e seu próprio medo, porque em algum lugar ainda aceita a ideia de ser uma consciência. Nem sequer é um problema de ego ou orgulho espiritual, é um problema de mal entendido. Você não é a consciência, não é a vibração, não é forma e, no entanto, é tudo forma. Você é o espaço, você é a inteligência da luz, você criou todos os mundos, você criou todos os sonhos, você já viveu tudo no momento inicial, você só precisa se lembrar disso, e você só pode se lembrar disso ao liberar qualquer reivindicação para entender, explicar ou transformar qualquer coisa. Em resumo, significa que não há relaxamento suficiente, que não há aceitação suficiente e que não há recepção suficiente. Se há acolhimento, há ágape, e em ágape não pode haver medo. Você pode se perguntar sobre sua vida, como vai terminar seu mês, como vai viver esse relacionamento ou não, mas não sobre isso. A vibração e a superconsciência, a consciência é vibratória, a consciência é consumida, não apenas o corpo, mesmo que você o viva, mas também todos os elementos da memória, todos os elementos relacionados aos mundos, todas as galáxias estão em processo de consumir, o sistema solar se consome, e seus cientistas o conhecem perfeitamente. Obviamente, existe neste período de choque uma espécie de apreensão da consciência coletiva e, portanto, sofrimento. Se você vive as vibrações, se elas parecem tão intensas e causam ansiedade, ainda é que em algum lugar que você pensa que pode agir, pensa que pode mudar o que não pode ser mudado. Eu repito para você.
O que tiver que acontecer vai acontecer, não importa o que você faça. O que não tiver que acontecer, não vai acontecer, não importa o que você faça. Libere toda a intenção, libere toda a vontade, libere todo o entendimento. Seja bem-vindo e você atravessará e estará na alegria. Ainda é a ideia de ser uma consciência, para quem vive as vibrações, que impede que você seja livre. Mas você pode ver, sentir, aqueles que ainda são muito afetados pelas vibrações. Você não vê os medos que surgem? Você não vê aquelas coisas que foram enterradas, desaparecidas, dissolvidas, que estão ressurgindo. É o jogo da sua consciência, não é a ágape. E se você pensar com a sua consciência ou com as vibrações que sair dela, só será capaz de perceber que isso é impossível. Somente quando você deixa de lado toda pretensão e intenção e toda identificação com a consciência, eu nem falo de identificação com o corpo ou a forma, ou este mundo, ou essa dimensão, eu falo bem identificação com a consciência, só pode haver sofrimento. Felizes os simples de espírito hoje. Eles estão muito mais disponíveis para a verdade absoluta. Você deve estar em uma forma de renúncia em relação a essas vibrações. Certamente, todos aqueles que eliminam as vibrações não têm medos, ansiedades, doenças ou problemas na mente. O que faz a diferença? Quem aceita é livre. Ele obviamente vê as energias, as vibrações. Isto não vai parar enquanto a cena do teatro não acabar, mas ele não é mais afetado. Considerando que se você é afetado hoje, é porque você ainda está identificado com essa consciência ou essa vibração. No absoluto, não há forma, vibração, energia, não há mundo, que é a verdade absoluta e total. É aqui que a ágape está, apesar da presença da forma, e é um presente inestimável, escrito muito antes da criação, para permitir que você se encontre, para lembrar quem você é. Você tem inúmeros irmãos e irmãs ao seu redor, em todos os lugares, que testemunha todos os dias, e ainda vivem as mesmas vibrações, a mesma consumação através do amor, mas não há medo, ele não existe, não há mente, não há angústia, há felicidade. A distorção está lá. É um convite da inteligência da luz para não ser enganado por sua própria consciência, suas próprias vibrações. É simples assim. E eu repito, não há nada para se sentir culpado ou responsável. Há apenas que aceitar o que eu digo, e você o viverá instantaneamente. Não pode ser de outra forma. Muitos de vocês aqui e em outros lugares foram preparados pelos anciãos, pelas estrelas, pelos arcanjos, pelos povos da natureza. Tudo isso foi útil, indispensável, para construir, eu diria, o fim de toda a história. Hoje pode ser supérfluo. Também responde à pergunta da irmã antes de dizer: não estou mais interessada em nada. Bem, tanto melhor. O importante hoje não são as canalizações, você ainda confere nesta reunião, são os momentos de compartilhamento, troca, comunhão, porque quando há um que ressoa com ágape, todo o grupo está contaminado. Não pode ser de outra forma. É assim que a ressonância ágape funciona. É assim que você descobre, não apenas o fogo do Sagrado Coração, mas Shantinilaya, a morada da paz suprema, onde a consciência sai, onde você vê que é um pesadelo, que isso não aconteceu, nada é real, e você está livre. As vibrações não fazem mais você sofrer, elas não perturbam mais o seu silêncio interior, elas não perturbam mais a sua aceitação incondicional, e aí está você, o amor. Abba disse a você no ano passado, e vocês são cada um, com a mesma igualdade e intensidade. Você é o caminho, a verdade e a vida. Você é o alfa e o ômega. Você é anterior de qualquer criação. É uma liberdade incrível. Pergunte àqueles que o vivem, seja qual for o seu corpo, afetivo, família, sociedade, em todos os níveis, isso não faz diferença. Outra pergunta. Risos. Irmão. Como substituir o vínculo pelo amor incondicional? Silêncio, daí a retomada da pergunta. Irmão, como substituir? Eu ouvi. Sala. Muitas gargalhadas. Só estou tentando equilibrar o que vou dizer. Risos. Vinculado a quê? Vinculado ao sonho. Ligado a um filho, a um marido. A liberdade não tem nada a ver com um vínculo, aceite ser vinculado, não me pergunta o que fazer ou como fazê-lo, pois não há nada a fazer.
Aceite seu vínculo e ele será consumido. Não tente se opor, lutar. Você vê, você até diz na sua pergunta. Você está vinculado, não sei mais o que. Aceite ser vinculado e você será desvinculado. Risos. Você será transparente, portanto, desvinculado nos dois sentidos. Não haverá mais tarefas? Risos. Tudo será esclarecido, tudo ficará cristalino, como um copo que acabou de ser limpo. Isso é transparência. Quem acredita que você está vinculado? Afeta os chamados laços familiares. Seus filhos não são seus filhos, nem são filhos do Estado. Eles são você em outro momento, é o mesmo cenário, é a mesma história. Não lute contra o vínculo, a aceitação o consumirá. Mas se você avaliar a sua mente, você verá o vínculo, já que falas nisso, ele é visto, só falta atravessá-lo. Não há nada a fazer, aceite se vincular e, como eu disse, você será desapegado. Não há mais nada a fazer. Contanto que você pense que precisa fazer alguma coisa, bem você sofre. Bem, o consumo amplificará o fogo, as vibrações se intensificarão. Você terá seu corpo sacudido, o fogo sob seus pés, o fogo na caixa torácica, o corpo tremerá. Deixe ser o que é. Você não pode fazer nada, especialmente hoje. Repito que é você quem escreveu esse cenário do vínculo para viver o desapego, não se opondo a ele. Lembro que, no nível da consciência, no nível da mente, no nível da pessoa, tudo que você irá se opor, e especialmente hoje, se fortalecerá. Você precisa ser lúcido, para ver o que é, e deixar estar. É assim que você é livre. Não se vinculando ao apego em si, não querendo combatê-lo, não tentando resolvê-lo, aceitando-o. Você não tem mais nada a fazer, e a consciência desaparece, e Ágape está lá, em sua humanidade, em sua vida cotidiana, no olhar que você carrega, no amor que emana de vosso olhar, dos seus gestos, não lutando contra o personagem, e menos ainda contra os apegos, e menos ainda contra a própria supraconsciência. É apenas uma questão de lembrar aquele momento inicial da criação, anterior a qualquer mundo, que nada mais é do que o momento final, que é vivido na Terra, em todos os aspectos, superuniverso, sobre os bilhões de planetas que existem, que é você. O apego é dissolvido pela aceitação, pela recepção. Tudo que você vai se opor a partir de agora será fortalecido, se manifestará por um sofrimento, por angústia, por medos, até que você se lembre. E não vê punição, não vê anomalia, é exatamente o que você escreveu para esses momentos. Seja lúcido, esteja presente em silêncio, a aceitação é feita, o acolhimento é feito, e a alegria nua, sem objeto e sem sujeito, está lá. É terrivelmente simples. O que lhe diz que é complicado é a história, é a mente, é a supraconsciência, nada mais. Nem sequer é um problema do ego, é claro, é o apego a hábitos, mecanismos de operação automática. Você não precisa encontrar a causa na sua história, apenas precisa aceitá-la. Aceite o apego, e ele será consumido pelo amor. Mas se você mantiver sua consciência, esse consumo de amor causará sofrimento. Lembre-se de que a consciência como o ego se vê imortal, através do karma para o ego espiritual, mas mesmo através da consciência que é uma doença. A consciência da doença não sabe que é uma doença mortal, é exatamente isso que você está enfrentando. O mais difícil é aceitar entender o seu desamparo. Nesse momento, você se torna criança, está no caminho da infância de pequena Teresa. Ela lhe contou muito sobre isso, nas canalizações, durante sua vida. Gemma Galgani falou muito sobre essa queima no fogo do amor. Essa consumação está sofrendo se a consciência, de uma maneira ou de outra, apreender, e êxtase sem fim assim que houver aceitação. Não posso ser mais preciso e simples em palavras. Outra pergunta. Irmão, olá Abdir. Tenho uma amiga que deveria ter comparecido a essa reunião, mas que há um mês está em profunda depressão. Ela se sente no fundo do buraco, não consegue se recuperar e os antidepressivos são ineficazes. Como ajudar? O que dizer a ela para deixar ir a pessoa? Bem, você a faz ouvir o que eu acabei de dizer. Risos. Em repetição. Risos. Com o volume no máximo, e com fones de ouvido. Risos. Não dou a ela 3 horas para sair da depressão.
Risos. Irmão, então sua pergunta era: quando terminará? Então, em cerca de 3 horas, mais ou menos. Risos. Exatamente. Esta pergunta é uma ilustração do que eu lhe disse no momento. O que acontece para cada um, vibrações ou não, percepções de energia ou não, aberturas das coroas ou não. Sempre foi explicado a você. Vocês são todos livres. O fim da cena do teatro, o fim do teatro, mas é melhor chegar lá na leveza do que nesses dramas de receios, sofrimentos e ansiedades, certo? Participantes. Sim, obrigado. Então, 3 horas ouvindo o BD completamente, e está resolvido. Risos. Continuamos. Irmão, olá BD. Juramento e promessa. Qual é a origem dessa expressão e o que ela significa? O juramento e a promessa são simplesmente observar no momento do ômega que esse ômega é tanto alfa, que o alfa é o ômega. É perceber e viver que toda a criação é apenas um sonho e, para alguns de vocês, um pesadelo, acordado ou não. Só isso. Qual foi a pergunta? Risos. Irmão, juramento e promessa, qual é a origem? O juramento e a promessa foram o juramento e a promessa da fonte de que, no final do jogo da consciência, encontrar você, onde quer que esteja nesta terra, que seja estar em alguns mundos, que seja em algumas aparências, que seja em algumas dimensões. O juramento e a promessa não são apenas para a terra, que deveria estar liberada, mas para toda a criação e todas as dimensões que deveriam ser liberadas. São vocês que são o alfa e o ômega, aqui nesta terra, neste planeta prisional, no qual estão encarnados, não é à toa. O conjunto de dimensões, a totalidade da criação, o conjunto do multiverso e do superuniverso depende apenas de cada um de vocês, diria até de cada um de vocês, pois é o mesmo. Foi explicado por Abba. Você viveu isso por muitos anos aqui entre vocês, seja pelas ressonâncias de ágape, o que você chamou de banho de amor perpétuo, é a mesma coisa. Todos nós somos inextricavelmente um do outro, seus cientistas sabem que é um emaranhado total onde tudo está em tudo, onde tudo não é nada e nada é tudo. Isso é tudo e não é nada. Juramento e promessa é exatamente o que você vive. É o despertar coletivo não apenas da Terra, mas de todas as criações, em todos os tempos, em todos os espaços e em todas as dimensões. Seus cientistas estão assistindo todos os dias, no profundo cosmo, como eles dizem. Buracos negros aparecem em toda parte. Eles estão cientes, da mesma maneira que você está ciente do buraco negro no coração do coração. É a sua casa, aquela que você nunca mudou, seja qual for o sofrimento, seja qual for a vida, seja qual for o tamanho, seja qual for a experiência. Você tinha esquecido e tinha que esquecê-lo para resolvê-lo. Agradeça tudo, e você é livre. Você não tem escolha. Acreditar que você tem uma escolha é uma ilusão total. Os eventos desta terra e do cosmos são responsáveis por demonstrá-lo com o estrondo. Este é o choque da humanidade, já foi explicado por muitos anos atrás, pelo próprio Sri Aurobindo. Aceite o que é, e você é livre. Recuse o que é, de um jeito ou de outro, e você sofre. E repito, em todos os elementos e em todos os eventos de sua vida cotidiana, de suas meditações, de nossas ressonâncias ágape, de suas, como diz Abba, de suas práticas sem prática ou técnicas sem técnica. É o único objetivo, não há outro. A inteligência da luz, de todas as maneiras possíveis, sempre faz a mesma pergunta. Você quer ser a liberdade que você é? Quer você goste ou não, isso não muda nada, isso é. Você não tem nada a querer, não tem nada a perguntar, repito com firmeza, você apenas tem que aceitar. A aceitação cria a liberdade, faz você se lembrar do juramento e da promessa. O juramento da fonte e a promessa durante a primeira fragmentação da consciência foram explicados por Abba, durante a resolução da anomalia primária. Ele deu a você muitas provas incontestáveis. Hoje depende de você provar para si mesmo, não fazendo, mas aceitando. Você é a luz dos mundos, mas você está diante da luz. Este é o seu lar definitivo, o seu primeiro lar, onde você sempre esteve. Além disso, todos os que vivem em liberdade só podem lhe dizer, com razão, que sempre esteve lá, você apenas esqueceu.
Cristo preparou um caminho, Buda e muitos outros, o Advaita Vedanta também através da unidade versus dualidade, que não é uma luta ou uma contradição, e hoje com a evidência de Ágape, a evidência da liberdade. E está no caos mais profundo, especialmente nesta terra que começa onde quer que você olhe, ou seja qual for o seu país, o caos está lá, na verdade, concretamente, mesmo que sua vida pareça pacífica para você no momento. Aproveite deste aspecto pacífico, aceitar e verificar por si mesmo o que você é, além de ser, além dos mundos. Você é a própria substância da criação, dentro de todas as partículas elementares, dentro do núcleo, dentro da célula, não apenas as células que compõem seu corpo, mas todas as células de todos os universos, todas as galáxias. Tudo isso é apenas um sonho, uma projeção livremente acordada, escrita livremente e onde cada participante do sonho desempenha exatamente seu papel. Não há mais papel divino ou mais diabólico, porque tudo faz parte do mesmo cenário que você escreveu. É assim que você descobre que sua ausência é liberdade, é o que chamei de indiferença divina. A leveza está lá. O juramento e a promessa, a memória está lá. Vocês são o alfa e o ômega, o caminho, a verdade e a vida, e são mais velhos que isso. A única prova não está nas minhas palavras, está na sua aceitação e na sua experiência. Se parece um esforço, é porque você não é simples o suficiente. Lembre-se do caminho da infância, lembre-se desta consumação do amor, onde você está em toda parte enquanto não é nada. É acreditar em algo neste mundo, ou em sua consciência, que hoje cria sofrimento, nada mais. Aceite, viva e você é livre. A consumação do amor não será mais um sofrimento, mas um êxtase total. O fogo é uma queimadura de amor. O comandante explicou a você, o espírito do sol, o paracleto, o coro dos anjos. Lembre-se também dos aspectos vibratórios de Einovaden, que o convidam a essa alegria, a essa identificação de uma forma, uma consciência, um mundo, sem fugir do sonho em que você está, porque se resolve no sonho, mesmo que a solução não esteja no sonho, você precisa de alguma forma incorporá-lo totalmente, bem aqui, no momento presente, nem amanhã, nem ontem. Esteja lá, totalmente lá, onde a vida o colocou. Ajude a si mesmo pelas ressonâncias Ágape, pela técnica ou prática sem prática, mas esteja acima de tudo disponível, presente e você descobrirá a liberdade da ausência onde você não é nada. Você assistirá à sua ressurreição, sua libertação. A libertação nada mais é do que parar de acreditar em si mesmo a uma consciência ou até uma supraconsciência, parar de acreditar que há algo a ser transformado em relação a isso. O que Abba chama de resiliência é exatamente isso. É o momento em que lhe parece descer às profundezas do sofrimento, do mal entendido, da angústia, que você deixa escapar. Não se pergunte o que deixar ir ou como deixar ir, isso é feito sozinho, e especialmente sem você. Existe a verdadeira liberdade. Você tem inúmeros depoimentos em suas redes sociais, ao seu redor, essa verdade inefável que vive um número cada vez maior de irmãos e irmãs. Abba lhe disse: você é Abba, você está na origem do sonho, você está na origem da criação e de todas as galáxias, de todos os universos e superuniversos, e multiverso na totalidade. Toda a criação é neste momento chamada coração do coração, Shanti Nilaya. Então, ajude-se depois se você quiser ressonâncias, práticas sem prática, cristais, o que você quiser, não importa, mas não peça ao cristal Jin, simplesmente para fornecer o tempo necessário algumas muletas, certamente inúteis, mas da qual você deve entender a inutilidade, vivendo e ajudando a você mesmo, não pela reflexão, não pela compreensão, mas pelas experiências. Não paro para repetir a cada intervenção, o entendimento não pode mais ser intelectual. A compreensão intelectual, de qualquer natureza, está sofrendo. Aceitação é resiliência e liberdade. Não acredite em mim, mas viva. A vivência é o entendimento. A vivência do que? De Ágape. Que você tem o fogo do coração, que você está expandido, e que você é tudo, de modo que desde o começo você vive o nada, o absoluto. O que o eu e o orgulho espiritual daqueles que se consideram uma consciência chamam de nada. Eles não entenderam nada, eles não experimentaram nada.
E o que eles vão fazer? Eles falarão com você constantemente sobre a presença eterna deles. Mas não a presença eterna, apenas a ausência eterna. É aqui que a alegria está, em nenhum outro lugar. Essa alegria nua, sem objeto, sem assunto, que Abba ensaiou seus ouvidos. Seja direto, seja espontâneo. Quanto mais espontâneo você for, maior a probabilidade de estar na verdade do caminho da infância. Você não tem escolha. A vida vai provar isso para você, este mundo mostra para você. Este mundo é a prisão e o beco sem saída da criação, o lugar onde você teve que acordar, vocês humanos, encarnados neste corpo, agora. Mesmo olhando para os anciãos em seu plano superior, eles também foram obrigados a fazer o silêncio para viver a liberdade. Quanto mais você é indiferente, nessa indiferença divina, mais descobre leveza e alegria. Aceite tudo e você passará por tudo. Recuse algo, questione algo, e você sofrerá. Foi você quem escreveu isso, mais ninguém. Mesmo aqueles que ainda acreditam hoje, nas dimensões intermediárias, em seu pora-luz, apenas a servem e se entregam a ela. Não julgue nada. O amor não pode julgar, apenas a consciência julga. Eu não falo novamente do ego, mas realmente da consciência. A consciência passa e morre por dentro. Ele muda de forma, viaja pelos mundos. Você já viajou, porque não há mais tempo. Até seus cientistas sabem disso, mas o conhecimento não é vivido, mas é um caminho para a aceitação, rápido. O que foi designado pelo comandante para o evento, a êxtase em que acredito, ou o que seja, é apenas o momento em que você acaba. Você só pode encontrar a si mesmo, mas reconhece que pode ser mais agradável para a consciência reconhecê-lo imediatamente em ágape, do que em sofrimento, mesmo que seja ilusório, você realmente o vive. Você não tem nada para escapar. Seja você mesmo, lúcido e presente a cada momento, e você viverá que é um nada, que é a ausência e que você é ágape. Isso não suscitará perguntas, discussões. Nesse momento, você está livre. Você tem outras perguntas? Irmão, sim. Eu acho que você não vai gostar desta pergunta. Risos. Espere, estou me preparando. Risos. Irmão, o que você acha do LSD? O que é isso? Risos. Uma substância. Oh sim, uma substância. Por que eu pensaria em algo? Irmão, foi o que eu pensei. Risos. Acho que não. Essas são as chamadas experiências psicodélicas, ainda são o que se poderia chamar de forças astralizadas, ligadas à alma, ligadas às cores, às formas, aos mundos. Não é a verdade. A única verdade absoluta é precisamente onde não há nada disso. E hoje, procurar essas experiências só pode distanciar você da verdade, silêncio, ágape. Apenas o distraído que aí nunca acontece. Então você fala sobre essas coisas, mas todas as substâncias. Eu acho que Abba lhe contou, essas são descobertas importantes, mas nenhuma dessas projeções, dessas visões, desses mundos, dessas formas, mesmo as mais encantadoras, são verdadeiras. Eles fazem parte do sonho da criação. Hoje, não há nada a procurar nesse tipo de experiência, nem nada a encontrar. O método mais direto é a ausência de método. A maneira mais direta, eu disse, aceitação, humildade, simplicidade, modo de infância, e tudo está lá. Todo o resto são apenas quimeras. Outra pergunta. Irmão, meu querido Bidi, é uma grande alegria para mim, ouvi-lo toda vez que não consigo adormecer, ouço você e adormeço. Agradeço por nos acompanhar por todos esses anos. Ágape. Ainda é melhor do que um remédio para dormir, certo? Risos. Pensei em acordar os mortos. Risos. Isso coloca os vivos para dormir. Risos. Mas isso é bastante lógico. Eu já havia explicado quando me perguntaram por que falava tão alto, é realmente destruir o que você acredita ser e que não é, porque na verdade há uma penetração ou uma travessia, e de fato muitos de vocês notaram isso. Já há muitos anos que existem incontáveis irmãos e irmãs que, assim que me ouvem ou a outros, adormecem instantaneamente. Você desaparece.
Expliquei em 2012 sobre diferentes formas de consciência: consciência onírica, vigília, consciência turia e a consciência. Quando você dorme sem sonhos, você sabe se está certo ou errado. Não. Não há consciência para lhe dizer. Você não faz nenhuma pergunta. Existe o absoluto. E quando a consciência vê quando é extinta, no limite do ser e do não ser, no limite do espaço e do tempo, você descobre que é livre, sem forma e sem consciência. E lembro que sem consciência não significa inconsciente, mas que a consciência é realmente sem consciência, mas contém, por sua natureza, todas as consciências, sem exceção, mas você não precisa se lembrar disso, porque tudo isso foi um sonho. Em Ágape, você vive. Você não precisa mais se lembrar de quem você era, não precisa mais se lembrar de suas origens ou sua linhagem estelar. Você é tudo e você é o nada, ao mesmo tempo, além de todos os tempos, em qualquer espaço e além do espaço. Você também pode, para aqueles que são invadidos por vibrações e ansiedades, como a irmã que está em depressão, você toca minha voz com um fone de ouvido, por 3 horas ou 5 horas. Risos. E falaremos sobre isso mais tarde, se você ainda estiver vivo. Risos. Você pode continuar. Irmão, muitas vezes estive lá esperando por você às 23 horas, mas você não veio. Risadas. Por que você acha que eu venho de fora? Reconsidere que estou sempre em você, já que sou você como você sou eu, e eu estarei lá, e você será eu, e eu serei você. E quando você me espera, como você diz, às 23 horas, o que acontece? Eu dou a você em 1000 e você adormece, e você diz que não estou aqui. Mas é claro que estou aqui já que você dorme, e você é livre nesses momentos. É sua consciência que gostaria de ver meu rosto ou seus olhos que gostariam de me ver. Você pode confirmar para este irmão ou irmã que fez essa pergunta: ela adormece depois das 23 horas, rapidamente. Sim ou não? Irmão, não, ele não dorme rapidamente. Oh, ele espera até que horas? Risos. Irmão, ele está esperando a exaustão. Não espere. Quando digo que chegou às 23 horas, horário francês, como disse para eles no Quebec, não há necessidade de me ver, não há necessidade de sentir, já estou lá. Era exatamente para criar, e continuar criando, o que Abba chama de ressonância da rede Ágape no nível planetário. E funciona muito bem. Mas quem está aguardando? Quem está esperando? Não aguarde, não espere, não tente perceber, não tente sentir, porque quando você faz isso, o que acontece? Você projeta sua consciência e, é claro, acredita em mim, espera e eu não venho, até que você esteja exausto como diz. Concorde em dormir antes das 23 horas, e verá o que está acontecendo. Prosseguindo. Irmão, da mesma pessoa. Você poderia nos dar um golpe de marreta para nos impulsionar um pouco mais. Mas não parei de fazer isso por 1 hora e por 7 anos. Risos. Mas o golpe de marreta acontece através do que está acontecendo no palco, esteja você horrorizado ou esperando, não muda nada. Todos os dias, tudo isso é amplificado, tudo isso é revelado aos seus sentidos, ao seu intelecto, em eventos climáticos, em eventos sociais, em seus eventos pessoais. Não haverá retorno a um possível equilíbrio anterior. Este mundo desaparece. Prefiro dizer que ele acorda. E para isso ele deve morrer para formar, ele deve ser extinto para a consciência. Isto é o que acontece. Não procure uma data, não procure um tempo, está em andamento. Nem amanhã, nem depois de amanhã, mas a cada momento. Você ainda tem a impressão de poder hesitar algumas vezes, poder duvidar, poder escolher, mas em um determinado momento tudo que você chama de suas atividades banais, comuns, cotidianas, se tornará para muitos de vocês cada vez mais difícil. Não ao mesmo tempo, antes do evento. Você descobrirá que não será mais capaz de agir de tal maneira que seu desinteresse aumentará pelos assuntos deste mundo, senão pela observação da cena final. Você estará totalmente presente e totalmente livre. Não busque a liberdade, aceite-a. Lembro que é Ágape quem te procura, não é você quem pode buscar Ágape. Ágape encontra você.
E lembre-se de que ser libertado não é a pessoa que é libertada, ela não pode existir, é você quem é libertado da pessoa, não é realmente a mesma coisa. Da mesma forma que esse irmão que me espera há vários meses às 23 horas, e que diz que eu nunca venho, aceite que já estou lá, sem perguntar nada e, especialmente, sem esperar nada, e você viverá instantaneamente. Você não precisa esperar às 23 horas. Há quem me veja todas as noites, então o que você vai dizer? Que eles têm sorte? Que eles são mais avançados que você? Que eles estão mais perto do que você da verdade? Não, absolutamente não. É sua expectativa que te impede, é seu desejo que te impede. Expectativa e desejo vêm da consciência, só isso. Irmão, olá Abdir. O Abba Jean Luke nos deu esta manhã uma técnica para pacificar e ajudar a aproximar-se do tempo zero. Meu filho está deprimido e muito cansado. Ele não está na abertura. Posso usar essa técnica para ajudá-lo, ou é melhor para ele ficar desapegado e acolhê-lo em ágape? Obrigado. Não, você pode fazer essa técnica com ele. Não é uma técnica, acho que ele chamou de técnica sem técnica, ou o que seja. É uma maneira entre aspas para se realinhar com a verdade absoluta, para despertar o juramento e a promessa da qual conversamos, lembramos e éramos livres. Não há limite para isso. Mas da mesma maneira que em ágape, nas ressonâncias que você faz, não adianta conhecer o outro que pergunta, o sobrenome e o primeiro nome são suficientes, você não precisa conhecer a doença dele, se ele te perguntar. Sem isso, o que vai acontecer? A consciência acionará, inconscientemente, ou subconsciente, para pedir a cura, e não haverá ágape, quanto mais uma cura. Quanto menos você souber, mais eficaz será. Então, sim, você pode usá-lo em todas as circunstâncias. Como eu disse, é uma muleta, duas muletas, mas muletas que permitem que você se aproxime da memória de quem você é, dessa liberdade, desse despertar do mito da criação, do pesadelo da criação, e a doença da consciência. Aceite, a qualquer momento. Eu não sou a consciência, não sou a supraconsciência, não sou nada, sou tudo. E isso é tudo. E você é livre. Se você é sincero, é imediato. É neste ponto, real e concretamente, no palco do teatro. Mais uma vez, convido você, além das canalizações, minha voz ou comandante, a ouvir os testemunhos, não a contar historias sedutoras para ouvir ou ler, mas que ressoem com isso, para que entrem em ressonância, nessa emoção suprema, onde as lágrimas o invadem. Eu também acho que o Abba planejou fazer isso com você após a minha intervenção. Você verá, é extremamente simples. Algo mais? Irmão, sim. Na maioria das vezes, estou em paz. Muitas vezes, meu coração está em alegria interior, dança. Às vezes, sinto uma grande abertura do coração, bem como atividades vibratórias na porta que irriste, mais sutilmente na cabeça, mas meu sacro é bastante ativo. Minhas coroas, são as coroas que estão ativas, isso é estranho, ou devemos superar todos esses sentimentos? Os sentimentos sempre estarão lá. Não há nada neste nível para recusar, muito menos para refutar, apenas para descobrir que eles estão lá. Mas não se concentre mais nisso. O que você é está logo atrás disso, uma maneira pictórica de falar, logo depois, se você preferir. Não é questão de que isso pare, nunca para, mas simplesmente permita que eles o atravessem, não mais o identifiquem, não mais dependa disso e, nesse momento, a paz será permanente, quaisquer que sejam as manifestações vibratórias. Se você sente presença, sente o canal mariano, sente o fogo sob os pés, o fogo no sacro ou em outro lugar, a alegria prevalece sobre as percepções, as sensações. Você vê tudo, sem exceção para aqueles que percebem energias e vibrações, que elas mudam, que flutuam, de acordo com a lua, de acordo com os dias, de acordo com as reuniões, de acordo com a música, de acordo com as ocupações. Quem percebe isso? O que você é? Se você o percebe, é porque você não é. Era necessário identificá-lo para reaparecer a supraconsciência, é tudo que foi liderado por outras dimensões, e por outras, pelo mundo. Mas você não é nada disso. Sempre foi dito, mesmo pelo arcanjo Anael. Consciência é vibração.
Você não é a consciência, você não é a vibração. Só isso. Como eu disse, em um caso, o fogo da consumação, esse fogo do amor pode ser uma dor. Se for aceito, esse fogo de consumação é um êxtase. Há muito pouca diferença entre êxtase e sofrimento, no nível dos mecanismos. São os dois lados do espelho, se você preferir, e é quando você vê que não há espelho, que há transparência, que não há mais reflexo, que não há projeção, não há retorno de uma imagem. Não confunda o espelho com o vidro. Vamos continuar. Irmão, obrigado pedir. Irmão, após a transmutação dos corpos físicos que não existirão mais, qual será a forma do corpo de eternidade e a substância da forma? Nada. Nada. Risos. Irmão, ainda há uma pequena sequela. Eu não entendo o que é ausência. Bem, viva isso. Eu disse, você não consegue entender, você só pode viver. O entendimento vem da experiência, nunca do intelecto, nunca da vibração, nunca da energia, de uma vez por todas. Um Ki de 50 é suficiente para entender isso. Risos. De uma vez por todas. A forma é a prerrogativa da consciência. Se eu tenho aqui neste mundo em 3D, ou mesmo na forma de um arcanjo, você já viveu tudo no momento inicial, o tempo não existe, as formas não existem. Mas tivemos que contar histórias para você chegar a esse ponto, e contar histórias. Não contamos histórias, você contou histórias e as escreveu, mesmo antes da primeira forma, no primeiro sonho da primeira emanação, quando o zero se tornou um, quando o absoluto se autocriou na fonte, que dicotomizou, com a anomalia primária, em Metatron, imagem da fonte e anomalia primária. Viver no momento final, a dissolução da anomalia primária, o despertar do sonho da forma, do sonho da consciência. Quem ainda acredita, entre os que vivem a ágape, que eles precisam de uma forma, um mundo ou uma dimensão? Repito, leia os depoimentos, ouço. O amor não precisa de um mundo, você é o amor, você é anterior a qualquer manifestação desse amor. O amor é anterior à forma, à consciência, à própria luz, especialmente, à vibração. E então? Irmão, não tenho perguntas escritas. Existe alguma oral? Silêncio. Irmão, não parece. Todo mundo está dormindo ou não? Irmão, talvez alguém por lá. Irmão, para nos deixar encantados Bidi, você poderia fazer uma ressonância. Mas com alegria. Deveríamos ter começado com isso, você teria dormido imediatamente. Risos. Não pergunte, não espere. Você é simplesmente o que existe, além da sua forma, mesmo além do éter. Você é o que está entre cada um. Você é o que observa isso. Você está lá e não há ninguém. Não é um jogo de palavras, não é um conceito, não é uma ideia, é o que você é, além de ser. Existe apenas isso. Na fonte da consciência, você é o eu eterno, absoluto. Agradeço a sua recepção. Você tem outros pedidos ou perguntas, se tivermos tempo? Irmão, faltam 25 minutos. Irmão, eu queria saber se a gratidão, se os agradecimentos, se as bênçãos eram uma forma de aceitação e acolhimento. Totalmente. E estas são as principais consequências de ágape. Em ágape, tudo é apenas gratidão, ação de graças, estado de graça, estado além de todo estado, e estar no que você disse, já está mostrando inteligência, e só pode levá-lo, além da vontade de gratidão, mas através do estado de gratidão, até a consumação do amor. Silêncio. Algo mais? Irmão. Às vezes acontece comigo como se estivesse vazio, como um precipício, e o medo surgisse. O que posso fazer? Solte tudo. Você não pode evitar, é o medo do grande vazio, o grande silêncio, a extinção definitiva da consciência, desta doença. É melhor ser confrontado agora do que mais tarde. Quando falo mais tarde, não é em anos, são as próximas semanas, em termos temporais desta terra. O grande vazio, esse precipício como você o chama, é uma perspectiva ligada à consciência, você não pode fazer nada, exceto aceitar. Se você tentar escapar, reforçará inexoravelmente até aceitar.
Quando você está cansado de sofrer, quando está cansado de ficar ansioso, então você aceita, e quanto antes melhor. Tudo que você se opõe fortalece inexoravelmente, não há nada além de aceitação. Não há nada além do que acolher. Vocês são cada vez mais numerosos para ver, viver, sentir essa angústia do grande vazio, o buraco negro, mas passam a ansiedade. Novamente, leia, ouça os testemunhos daqueles que aceitaram. Eles estão na evidência de ágape, permanentemente, aconteça o que acontecer. Eles são leves, se livraram da ideia de se acreditarem em uma pessoa, se livraram da ideia de se acreditar uma consciência. Existe liberdade. É nulo o caso contrário. Todo o resto, tudo isso em outros lugares só se tornará sofrimento e pragas. Você não tem escolha. Contanto que você acredite ter uma escolha, você não é livre. Aceite que você não tem escolha, pois esse grande vazio, pois a consciência é na realidade o que você é, além do ser e do não ser. Não repreenda nada, lembre-se de que, especialmente neste caso, não há nada a fazer. Se a angústia é uma secreção de consciência, nada mais. Deixe-a passar, aceite-a, ela se dissolverá sem problemas. Mas se você se submeter a isso, ela se fortalecerá. Se você se opuser, ela se fortalecerá. Ou simplesmente o espectador, o observador e, nesse momento, em um determinado momento, você é quem vê e experimenta essa angústia, mas que não é. Vocês serão cada vez mais numerosos, através das perguntas, das experiências, para falar sobre esse grande vazio, esse grande buraco negro, essa angústia. Só posso convidá-lo a ouvir, ler, quem já passou por isso e o que está logo atrás ou depois. Essa alegria total e inefável de não sentir mais alguém, de não ter mais projeção, de não ter mais história, existe a verdadeira liberdade, apesar deste mundo, e especialmente graças a este mundo. Silêncio. Mais alguma coisa? Irmão, o que é zumbido e tontura rotativa? A vacilação da Terra, do eixo da Terra, a revelação do Espírito, a chegada do corpo celeste, a proximidade do evento, a consumação do amor, o despertar, tudo isso ao mesmo tempo. Irmã, obrigado. O que mais? Irmão, atualmente, as naves estão ocultas por nuvens. Um dia as veremos verdadeiramente. Apenas no momento do evento. Eles também passam a ser consumidos pelo fogo do amor. Além disso, se você estiver em sua mídia social, verá que cada vez mais essas naves camufladas nas nuvens começam a revelar alguns detalhes. É uma abordagem progressiva, não fisicamente em termos de distância, mas em termos de consciência, consciência prévia ao fogo da consumação de toda a criação. Lembro que, como o comandante disse, deixe aqueles que sonham e projetam um novo sonho na Terra. Eles ainda estão identificados com a consciência. Tudo o que você precisa fazer é ler, ouvir, entender, quem fala sobre a consciência, e quem fala sobre quem ele é. É totalmente diferente. Aquele que ainda está inscrito na consciência fala com você de nova terra, visão, nova dimensão. Quem é livre não pode falar com você sobre isso. Ele fala com você sobre o que ele vive, ele fala sobre liberdade, ele não fala com você sobre uma história que vai ou vem, ele não fala com você sobre o que vem no céu, ou em suas visões. Ele fala com você sobre essa nudez de ágape, só isso. É aqui que você vê as diferenças de posicionamento. Quem ainda acredita ser uma consciência, comparado com quem viveu que a consciência é uma doença, na verdade. É uma experiência diferente. Um acordou, o outro sonha novamente. Mas que os sonhadores sonhem como o comandante disse. Cuide-se, só existe você. E quando digo cuidar de você, significa simplesmente procurar quem você é. O comandante lhe disse que existem milhões, realmente milhões de pessoas em toda parte nesta terra que a vivem. Mesmo sem poder chamá-lo de ágape ou absoluto, eles têm a impressão de serem tudo, de não serem nada, não têm mais limites, são ilimitado, mesmo que não usem palavras como Shantinilaya, última presença, acima. Mas suas palavras, seus testemunhos são ressonantes da verdade absoluta. Silêncio. Mais alguma coisa? Irmão, não temos mais perguntas.
Bem, então Bidir vai cumprimentá-los. Ele está dizendo, dentro de pouco tempo, dentro de vocês, e eu os saúdo. Participantes. Obrigado Bidir. Obrigado. Publicado por Apoteosis Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Edmundo Dantes Pacheco.